Olá, muito bem-vindas! Eu sou a Flávia Mais Charme, sou empreendedora há 18 anos no ramo de acessórios, sou fundadora da Mais Charme Joias, a marca que mais conquista charmosas pelo Brasil e pelo mundo. Sou mentora do método Charmosa 5K. Eu te ensino o caminho para você faturar 5 mil por mês com a revenda de semijoias. E o tema da nossa aula de hoje são os 5 passos para você evitar a inadimplência. A inadimplência, que é esse bicho, esse monstro que amedronta boa parte aí do mundo das vendas, principalmente das revendedoras. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar aqui boa parte aqui dessas dicas para vocês começarem a driblar essas dificuldades, né? Esse empecilho que até então apresenta para vocês aí como uma barreira para vocês ingressarem no mercado de revenda de semijoias. Hoje nós vamos falar aqui de 5 passos que vão evitar que você caia na inadimplência, charmosas. E dúvidas, comentários, vocês podem ir postando que eu farei o possível para responder cada comentário aqui da nossa aula, ok? Afinal de contas, o que é a inadimplência? A inadimplência é o mau hábito, né? Esse mau costume que algumas pessoas têm de efetuar a compra e não efetuar o pagamento. Então, a inadimplência hoje, ela se apresenta como um dos maiores entraves para quem quer vender, para quem quer faturar no ramo de semijoias. E a inadimplência, ela dificulta o caminho para você chegar ao seu faturamento de 5K por mês. Por isso que você tem que pegar todas essas dicas aqui, papel e caneta para você anotar os 5 passos que vão impedir que você caia no mundo aí dos inadimplentes, ok, charmosas? Então, a inadimplência hoje, ela se apresenta como esse entrave. Muitas de vocês falam: ai, Flávia, eu queria tanto ser revendedora, eu quero tanto faturar 5K por mês com semijoias, mas infelizmente algumas pessoas compram e não pagam. Por esse motivo, eu não pego semijoias para revender. Dificuldades você vai encontrar em todos os ramos de trabalho, em todos os setores da sua vida, charmosa. Você sempre vai encontrar dificuldades. Mas você precisa encontrar os caminhos para driblar essas dificuldades. Então, se você tem dificuldades de lidar com pessoas que têm esse comportamento, nós vamos começar a criar estratégias para evitar que isso te leve a um prejuízo. E a gente sabe que existem pessoas inadimplentes por necessidade. O que é por necessidade? Que comprou, que aconteceu algum fato na vida dele inesperado, né? Que de repente ele não esperava por algum gasto, uma doença que houve na família. Nós estamos aí com uma situação que está acontecendo no Brasil, por exemplo, né? Dessas chuvas, desses prejuízos. Então, se você tem uma cliente que ela comprou com você, mas ela passou por uma situação inesperada, ela pode se tornar uma pessoa inadimplente, mas é uma necessidade. E aí a gente vai identificar que essa pessoa que ela está inadimplente por uma necessidade, ela aceita uma negociação, ela aceita negociar, ela quer pagar. É só um momento ali que ela está vivendo
uma necessidade que ela teve imediata de gastar o dinheiro que seria direcionado para fazer o pagamento para você, mas ela não tem a intenção de deixar você no prejuízo. Então isso aí é o tipo de pessoa inadimplente por causa de uma necessidade, de uma eventualidade que aconteceu na vida dela. O outro perfil de cliente inadimplente é aquela cliente que de fato compra e já tem a intenção de não pagar. Então você logo percebe que essa pessoa que é inadimplente, o problema dela é uma questão de caráter, porque quando você procura essa pessoa ela não faz nenhuma contraproposta, ela não está disposta a pagar absolutamente nada, ela não tem uma previsibilidade de data para começar a acertar com você. Então você percebe que é desvio de caráter quando a pessoa age dessa maneira. Então, voltando aqui, existem dois tipos, dois perfis de pessoas inadimplentes. As pessoas inadimplentes por uma eventualidade que aconteceu na vida dela, não é um perfil dela ser inadimplente, e logo que você faz contato, que você procura, essa pessoa se coloca aberta a negociar, a pagar um valor menor, a te pedir um prazo maior para começar a efetuar o pagamento. Mas quando você procura essa pessoa inadimplente e ela nem se manifesta no desejo de pagar, de te dar uma quantia mínima por mês, de marcar uma data com você para iniciar o pagamento, então essa pessoa aí, ela tem desvio de caráter. Ela já é inadimplente, né, pela própria formação de caráter dela. Ela vai fazer isso hoje, vai fazer isso no mês que vem, no ano que vem, é dela. Ela não tem interesse de pagar em momento nenhum. Então, é muito importante que você comece a identificar esses dois perfis de pessoas inadimplentes, porque aquela pessoa que passou por uma eventualidade, ela pode, de repente, vir a ser sua cliente de novo. Se ela pagar tudo direitinho, se ela cumprir todas as datas que ela agendar com você de pagamento, ela pode voltar a ser sua cliente. Foi uma eventualidade que aconteceu na vida dela. Mas uma cliente com desvio de caráter, jamais você poderá vender para ela novamente. Você tem que riscar essa pessoa do seu caderninho. Você nunca mais pode vender para essa pessoa, porque ela não manifestou em nenhum momento interesse de pagar, mesmo que fosse uma quantia menor, de agendar uma data com você, de cumprir essa data. Então é muito importante, charmosa, você identificar esse perfil aí, tá? Esse perfil de cliente, se realmente é por uma necessidade ou já faz parte de um comportamento daquela cliente. E por que a inadimplência é um motivo de você se preocupar? Porque se você não se preocupar com a inadimplência, você perde o seu lucro. O seu lucro, ele vai ficar todo perdido, ele vai escoar nos prejuízos das suas clientes inadimplentes. Então, quando você diz assim, eu não vi lucro, esse mês não teve lucro nas minhas vendas, eu estou com dificuldade de faturar 5.000 por mês porque eu não estou conseguindo. Mas você está vendendo para clientes inadimplentes e você está tendo sempre que suprir. Você está escolhendo errado as suas clientes e você está tendo sempre que suprir. Então, o motivo de você se preocupar com a sua inadimplência, em primeiro lugar, é porque ela é que vai, se você, manter vendas para clientes inadimplentes, o seu lucro vai todo aí. Então você não vai perceber o seu lucro. Você não vai enxergar os benefícios de ser uma revendedora de semijoias, porque você vai estar sempre
correndo atrás do rabo, né? O cachorro correndo atrás do rabo. Que você vende para suas clientes e depois o lucro de umas você tem que repor o tempo todo o prejuízo de outras. Aí aquilo te desgasta, te dá uma canseira e você não vê por onde foram os seus lucros, né? Por isso que é muito importante que você identifique logo essas clientes inadimplentes e comece a cortar elas do seu caderninho. Flávia, já teve alguma, né? Você já passou por essa situação? Já aconteceu isso com você? Charmosas, milhares de vezes eu já passei por situações de vender para clientes que foram inadimplentes comigo. E eu não tive esse privilégio de ter pessoas que me orientassem, que me oferecessem aulas gratuitas, como vocês estão tendo agora, de como agir para evitar tomar esses prejuízos, para evitar vender para esse perfil de pessoas. Então, infelizmente, já aconteceu ao longo da minha trajetória enquanto revendedora de vender para pessoas, né, que eram inadimplentes comigo. Eu vou contar para vocês aqui 2 casos de pessoas inadimplentes para vocês identificarem. Um caso de perfil de pessoa inadimplente que realmente houve um imprevisto, e outro caso de pessoa inadimplente, você começa a identificar, né? De pessoa inadimplente porque de fato tem desvio de caráter. Vamos colocar nomes fictícios aqui nesses casos para facilitar a identificação, né? Para facilitar aí o entendimento de vocês. Eu vendia constantemente, com muita frequência, para Maria. E a Maria era uma cliente que todos os meses me fazia compras para ela, para sobrinha dela. Ela tinha uma sobrinha, né, que ela gostava muito, então ela estava sempre presenteando essa sobrinha, que era uma adolescente que usava muita coisa, muitos acessórios, já estava começando a ficar vaidosa. E aí a Maria, todos os meses comprava e pagava direitinho. Todos os meses comprava e pagava direitinho. Mas um belo dia, o que aconteceu? Um belo dia a Maria sofreu um assalto na casa dela. Roubaram as peças dela? Não, não roubaram as peças dela. Mas roubaram televisão na casa dela. Roubaram coisas de valor. E um roubo, ele causa uma desestrutura na casa da pessoa. É claro que causa. Então, logo que eu fui até a Maria para receber o pagamento daquele mês, porque eu vendia para ela assim. Eu vendia no dia 10 e no outro dia 10 eu passava para receber e ela me pagava aquele mês anterior e fazia novas compras. E vocês também muitas funcionam dessa forma, né? Então, eu ia no mês para fazer o recebimento do mês anterior e fazia novas vendas para Maria. E aí, quando eu fui visitar a Maria para receber a venda anterior, ela relatou para mim que tinha passado por esse problema. Só que a Maria, ela vendia roupas na casa dela. Ela era, né, sacoleira, ela vendia roupas na casa dela. E aí ela ficou muito triste, ela ficou muito desapontada quando eu cheguei lá para fazer a cobrança. Aí ela falou: olha, Flávio, infelizmente aconteceu esse fato comigo. Eu não tenho previsão de quando eu vou conseguir te pagar. Parcelar, você pode parcelar, mas eu acredito que vai demorar, porque minha vida agora ficou toda desestruturada. Mas eu tenho ainda essas pecinhas de roupa aqui. Se alguma dessas pecinhas de roupa te servir, se você, né, quiser ficar com essas peças de roupa, eu não tenho dinheiro para te pagar. Mas você pode ficar com essas peças como forma de pagamento. Pode escolher algumas peças aqui no valor referente ao valor que eu devo como forma de pagamento. E aí, claro que eu não pensei 2 vezes, né, charmosa? É melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Então,
mais do que depressa, eu escolhi algumas peças que não serviam para mim, mas serviam para minha mãe, para o meu irmão, e aí eu peguei essas peças de roupa como forma de pagamento. Quando você percebe que a cliente, no caso da Maria, ela não tinha intenção de me dar esse prejuízo, de não ter o dinheiro para me pagar, então a Maria voltou a ser minha cliente. Depois que ela teve a vida dela reestruturada, eu voltei a vender para Maria, porque eu percebi que ali foi um fato que aconteceu na vida dela que ela não estava esperando. Mas, em contrapartida, uma outra cliente, né? Vamos usar aqui um nome fictício, a Ana, né? A Ana, o que aconteceu? A Ana comprava com frequência, todos os meses, as minhas peças. Eu visitava a Ana da mesma forma. Visitava para receber o mês anterior e fazia nova venda para a Ana. Aí ela me pagava o mês anterior e fazia nova venda para a Ana. Isso foi umas 3 vezes. E nessas 3 vezes, me gerou uma certa confiança. Ela já me comprou umas 3 vezes, me parece ser uma cliente confiável. E aí no 4º mês, o que a Ana fez? A Ana escolheu uma quantia de peças, um valor muito acima do que normalmente ela escolhia. Muito além do que normalmente ela escolhia. Então, se ela escolhia R$300, R$250, naquele mês, eu não vou me recordar exatamente, mas eu acredito que ela escolheu o dobro pelo menos. E eu fiquei feliz, nossa, como fiz boas vendas. E voltei para casa. No mês seguinte, fui eu procurar a Ana para receber as vendas do mês anterior e fazer novas vendas. O que aconteceu? Tinha se mudado de onde morava, não atendeu mais a nenhuma ligação que eu tentei fazer. Com isso, o que você percebe? Olha a diferença de comportamento. Quando a cliente foge de você e quando a cliente olha nos seus olhos, te enfrenta, explica a situação. Então você já começa a identificar aí. Quando a cliente se coloca pronta a explicar uma situação para você, principalmente por vontade própria, de forma espontânea, você nem cobrou ela ainda e ela já está explicando uma situação que houve com ela. Então isso ajuda a identificar que é uma cliente que está passando por um momento atípico. Então a Maria passou por um momento atípico. A Ana agiu de má fé. A Ana teve um comportamento totalmente diferente e ela agiu de má fé desde o momento que ela estava escolhendo, né? Ela escolheu o dobro de peças que era comum ela olhar comigo. Então, desde esse momento aí, já percebia que era intencional ela me dar esse prejuízo. Charmosas, a inadimplência, então, ela tem que ser a sua maior preocupação, porque o seu lucro está totalmente atrelado a ela. E por isso você tem que estabelecer políticas, né? Políticas firmes, políticas precisas de venda. Porque se você não estabelecer as suas políticas de venda de uma forma, né, firme, uma forma rígida, o que vai acontecer? O seu cliente, ele começa a ter as vontades dele, a fazer da forma que ele quer, a pagar no dia que ele quer, e você perde o controle das suas vendas. Eu posso afirmar para vocês, charmosa, que das revendedoras que eu tenho ao longo de todos esses meus 18 anos de trabalho, as revendedoras que por algum motivo desistiram, não bateram as metas, foram revendedoras que alegaram que tiveram prejuízos,
que venderam para pessoas que não pagaram. Ou seja, foram revendedoras que não estabeleceram uma política clara de vendas, que não desenhou ali a sua forma de trabalho bem clara, bem definida. Então, quando você não define a sua forma clara de vendas, quem decide isso vai ser o cliente. Quem vai mandar vai ser o cliente. E aí, eu acho que você já deve ter passado por isso, ou já deve ter ouvido alguém dizer que passou por isso. O cliente que tem costume de comprar com você a prazo, o que ele faz? Ele compra com você a prazo e paga quando ele quer e pega o dinheiro e compra à vista em lugares onde a política é firme e clara. Com certeza você já passou por isso ou já ouviu alguém relatando o quanto isso acontece. Quando você não tem firmeza em estabelecer as suas políticas de venda, você deixa a sua cliente mal acostumada. Aí ela vai te pagar quando ela quiser, quando ela resolver, e com aquele dinheiro que ela tem, ela compra à vista em outros lugares que têm políticas rígidas e claras. Então, por isso que você também, charmosa, tem que ser, tem que se destacar, tem que sair na frente, sendo uma charmosa para faturar 5K por mês com semijoias. Você tem que definir a sua política de venda de forma clara e específica. Vamos falar então quais seriam essas estratégias, quais seriam esses 5 passos para você evitar definitivamente a inadimplência nas suas vendas de semijoias? Vamos lá? Papel e caneta, então. Vamos falar do primeiro passo que você vai dar para garantir que você não corra risco de inadimplência. O primeiro passo que você vai dar é vender em dinheiro ou através de Pix, Hoje o Pix, você sabe que é uma forma muito prática de vender. Você recebe ali de forma instantânea. Então, mesmo você vendendo online ou você vendendo na vida real ali, no presencial, você recebe no Pix muito rápido, é uma transação muito rápida. Ou no dinheiro, que aí o seu risco de inadimplência, de prejuízo é zero. Então, o primeiro passo é esse: dê preferência para vender no Pix ou em dinheiro. Agora eu quero abrir um parêntese, charmosa, em relação a vender no Pix. Quando você efetivar vendas no Pix, fica muito atenta, porque existe uma forma de agendar o Pix. Então você consegue agendar o Pix e emitir um comprovante. Então a sua cliente, ela consegue agendar um Pix, te enviar um comprovante, mas não é o dinheiro na sua conta ainda. É só uma promessa de que o dinheiro vai cair na sua conta. É um agendamento. E aí, quando o banco identifica que aquela pessoa não tem saldo na conta, o Pix é devolvido. Então você precisa ficar atenta na hora que a sua cliente te enviar esse comprovante de Pix, para você ler lá em cima direitinho do comprovante se não é agendamento. Porque se for agendamento, o pagamento só vai cair na sua conta depois que o banco identificar o saldo na conta dessa cliente. Então você precisa estar bem atenta aí para não tomar prejuízo nesses recebimentos via Pix. A segunda forma que você vai usar para você evitar tomar prejuízo, charmosa, é vender através do cartão de crédito. O cartão de crédito também é uma forma que não oferece risco,
você consegue parcelar, você consegue oferecer para sua cliente uma condição boa de compra, uma condição onde ela vai pagar em parcelas, mas você não corre risco da inadimplência, porque quem assume esse risco é a empresa de cartão de crédito. Então, o cartão de crédito é uma segunda forma, mais assertiva de você fazer as suas vendas de semijoias sem correr o risco do prejuízo. Você pode oferecer para o seu cliente o parcelamento e aí você já calcula ali aquela taxa que o cartão vai te cobrar, você já coloca aquela taxa ali embutida, não acrescenta na hora da venda, não faça isso, o cliente ele não gosta de ter essa mentalidade ali na hora que ele vai pagar a mais, né? Se você fala para ele assim, é 290, mas no cartão vai para 320, não fale isso, trabalhe com 320 então, e quando for em dinheiro ou Pix, você vai dizer, é 320, mas em dinheiro ou Pix vai para 290. Então você surpreende o cliente de uma forma positiva, apresentando para ele preços mais baixos. Não surpreenda seu cliente apresentando para ele preços mais altos. Ok, charmosas? Então, o cartão de crédito é o segundo passo aí, uma segunda estratégia para você evitar a inadimplência. De imediato, se você não tem uma maquininha de cartão de crédito, você consegue baixar aplicativos de cartão de crédito no seu celular e receber via, cartão de crédito mesmo sem ter a maquininha. Você consegue baixar aplicativos aí até que você providencie uma maquininha para você. E o terceiro passo para você evitar a inadimplência é o passo que vocês praticam aí em exagero e sem regra, que é o passo de vender na notinha. Então vocês praticam isso de forma exagerada e com regra zero. E é isso que leva vocês para o insucesso. É isso que dificulta vocês de faturarem os 5K por mês com a revenda de semijoias. Qual que é a estratégia que você vai usar se você lançar mão da notinha, da nota promissória? Então, para começar, charmosa, não é em qualquer notinha, é na nota promissória que você tem que efetuar a venda. Então, passo 1, dinheiro ou Pix. Passo 2, cartão de crédito. E passo 3, nota promissória. Só na nota promissória que você pode arriscar vender a prazo, fugindo aí do cartão, só na nota promissória. Por quê? Porque de boca, de caderninho, de anotar em qualquer notinha, você não vai conseguir sobreviver no mundo das vendas, não. Realidade, estamos vivendo em 2022. Não existe isso de anotar no caderninho, de anotar num bloquinho, não, charmosa. Isso aí é coisa do passado, Não deveria ter sido nem do passado. Então, se você, em última instância, não tem jeito, vai fazer vendas na promissória, vamos para a regra número 1 para você fazer vendas na promissória. Você vai montar uma ficha de cadastro da sua cliente. Uma ficha de cadastro ampla, completa, com nome, endereço, nome do pai, nome da mãe. Você vai pegar isso uma vez só. Depois, quando você fizer vendas para ela todo mês, não precisa pegar esses dados mais. Mas você vai fazer uma ficha de cadastro ampla. Nome do pai, da mãe, CPF, referências comerciais de onde ela compra, para você se informar, e RG. Então, charmosa, você precisa fazer esse cadastro amplo.
Segundo passo que você vai tomar vendendo na nota promissória. O segundo passo é você consultar o CPF da sua cliente. Ai, Flávia, é muito difícil. Como que eu vou fazer essa consulta? Você vai ligar. Existe na sua cidade associações comerciais que oferecem esse serviço. Você pode procurar uma associação comercial na sua cidade e falar: olha, eu trabalho com vendas e eu gostaria de fazer consultas de CPF. Eles vão te cobrar uma taxa de R$4, de R$5, e você vai fazer as consultas antes de liberar o crédito para suas clientes. Então você vai fazer essas consultas antes de liberar o crédito. Flávia, eu não tenho como fazer isso. Charmosa, então você quer correr o risco do prejuízo? Quer correr o risco da inadimplência? Você precisa fazer o cadastro amplo, precisa pegar referências e precisa consultar o CPF. Agências de correios e associações comerciais da sua cidade oferecem esse serviço de consulta. E por fim, caso a sua cliente não pague a nota promissória, o que você vai fazer? Você vai levar a nota promissória e vai protestar no cartório mais próximo da sua cidade. É de graça, charmosa, é gratuito esse protesto. Você, estando com a promissória em mãos, com a assinatura, o CPF, os dados direitinho da sua cliente, você leva até o cartório de protesto mais próximo da sua cidade e você vai protestar essa nota promissória. O que vai acontecer, Flávia? Você vai sujar o nome da sua cliente e ela vai ter um prazo estipulado pelo cartório, que, se não me engano, são de 3 dias. A primeira chamada que ela vai ter, né? A primeira vez que ela for chamada, que ela for notificada, ela vai ter o prazo de 3 dias para se manifestar, para fazer uma proposta de pagamento, de parcelamento. Ela tem que se manifestar. Caso contrário, ela vai se tornar uma pessoa inadimplente. Você entende o porquê da necessidade de consultar o CPF dela antes? Se você consulta o CPF dela antes, você já sabe se ela é uma pessoa inadimplente ou não. E se ela tem o nome limpo, se ela não é uma pessoa inadimplente, com certeza ela não quer passar a ser com você. Então ela vai se resolver. E charmosa, quando você tem uma nota promissória assinada, a própria cliente entende que aquilo ali é coisa séria, que é jogo de gente grande, que não é brincadeira não, que você é uma empreendedora, que você não está ali brincando de revender semijoias, que você está fazendo desse negócio da revenda de semijoias o seu ganha-pão, o seu sustento, o custeio do seu sonho de ter um carro, de ter uma moto, de ter uma casa própria, de pagar uma faculdade. Então, quando você trabalha com nota promissória, fazendo cadastro das suas clientes, você mostra para ela: olha, isso aqui é uma coisa organizada, isso aqui é uma coisa séria, isso aqui é o meu trabalho, não é um quebra-galho, não é um passatempo. Eu quero faturar 5 mil por mês com revenda de semijoias. Eu sei que eu posso, eu consigo, e eu estou determinada para isso. Agora, se você, charmosa, começar com aquela crença: ai, mas é chato, é sem graça pedir para uma pessoa conhecida assinar uma nota promissória, eu fico sem jeito. Ai, é parente minha, eu fico sem jeito, é sem graça.
é minha vizinha. É mesmo? Você fica sem graça? Engraçado que as pessoas que compram de você e não te pagam não ficam sem graça, né? E você quer vender o seu sonho para essas pessoas aí. Você quer, né, que essas pessoas aí, que você tem vergonha de pedir a elas para assinar a promissória, você quer realizar o sonho delas. O sonho delas de serem charmosas usando acessórios da moda, o sonho delas de fazerem sucesso, o sonho delas de elevar a autoestima. Então você acha que você pode trabalhar duro, suado, para realizar o sonho dessas pessoas que não te pagam. E você fica sem jeito, sem graça, tem vergonha de determinar políticas claras e objetivas para fazer o seu trabalho, para chegar no seu 5K e realizar os seus projetos. É assim que você pensa, charmosa? É essa a sua maneira de enxergar? Charmosa, você tem que pensar primeiro em você. Onde você quer chegar, que você pode, que você consegue se tornar uma charmosa 5K. E você pode usar, inclusive, vou te ensinar um gatilho aqui. Você pode ensinar, dizer, né, para suas clientes, se você não se sente tão à vontade, você pode dizer, olha, a fábrica de semijoias que eu trabalho exige isso. Então, se você tá tão assim, sem jeito, com vergonha, você pode usar o argumento de que é uma exigência da fábrica de semijoias que você representa. E quando você for fazer uma nota promissória, vai aí um outro alerta importantíssimo, que muitos de vocês erram nisso. Quando for preencher a nota promissória e a sua cliente vai te pagar de 2 vezes, por exemplo, você já combina com ela qual é a data. Não coloca em branco para a data de quando Deus quiser, não. Já estabelece a data ali naquele momento. Qual é a data que você vai pagar? Combina a data, já coloca a data do vencimento da nota promissória, que se ela atrasar, você já pode levar no cartório, e você coloca as parcelas, em cada parcela uma nota promissória. Porque se a cliente te comprar 300 e ela te pagar 100 e você fez uma nota promissória só, você não pode levar no cartório para protestar 300 porque ela te deve só 200. Então você, literalmente, charmosa, se lasca se você fizer uma única promissória e ela pagar para você de 2 vezes ou de 3 vezes. Então já tem que deixar claro na hora da compra e colocar na nota promissória as parcelas com as datas de vencimento. Entendido, charmosas? Eu sei que na aula de hoje vocês aprenderam muita coisa e já vão colocar em prática. A partir de amanhã, o trabalho de vocês de revenda de semijoias já vai estar diferenciado, porque eu sei que você se conscientizou da importância de praticar esses 5 passos para você evitar a inadimplência, tá certo? E assim você chegar muito mais rápido aos seus 5K por mês com a revenda de semijoias, se tornar uma charmosa 5K. Deixa eu ver aqui se tem alguém com dúvida para eu responder aqui para vocês. Ninguém com dúvida, charmosas? Ótimo! Se vocês tiverem dúvida depois, vocês podem deixar aqui no direct, que eu terei prazer em responder. E eu vou ficando por aqui. Um super beijo, charmosas, e ótima noite!